Fala, meus criadores, pro vídeo de hoje eu trouxe um dos melhores amigos meus. Me concentrar como é que eu vou falar. Vai ser assim também, mas vai ser o maior vídeo, irmão. Nem que seja 3 horas. Fala, meus criadores, hoje eu trouxe um dos caras que eu mais admiro, um melhor amigo chamado Andrew. Obrigadão demais aí pelo convite. Obrigado por ter me chamado aí. Prazer, pra quem me conhece, meu nome é Andrew. Eu tenho 21 anos e tô nessa vida da corrida, essa vida no digital aí, por conta desse cara aqui que me incentivou. Desde 2023 nós estamos criando mais, trabalhando junto, correndo junto. E há um ano atrás, meus criadores, a gente começou a literalmente se expor a várias situações difíceis. Uma das coisas que o Andrew me ensinou muito pra vida foi essa questão de sentir dor, sentir medo e passar por cima disso e sempre tirar um proveito, se tornar mais resiliente, mais forte pra vida. Exato, e a questão de sentir dor não é apenas pra tu se sentir dor e deu, não. É que atrás de toda essa dor tem uma conquista, tem um objetivo, tem um porquê de tu sentir essa dor, pra ter uma recompensa. Então é muito importante. Então não acho que é só sentir dor. Não, sentir dor para algo bom lá na frente, a longo prazo. Em 2024, o Andrew correu 42 km numa pista de 400 metros, correu 54 km de uma cidade para outra, na escuridão, só com uma lanterna, Foi loucura aí. Sem fone de ouvido, sem nada. Outro dia ele correu 56 km passando por 2 cidades e de manhã cedo ainda foi trabalhar de CLT. Deus, vai falando assim, dá um arrepio já. E basicamente em 2024 eu passei por muitas fases difíceis na questão de relacionamento, na questão às vezes um pouco financeira, e um sempre puxou o outro. Eu puxava ele muito na questão da mentalidade, em ele começar a criar, e o Andrew me puxava muito nessa parte de dor, de aguentar a dor, da parte física mesmo, de eu ir pra cima e alcançar o meu máximo potencial. Sobre todas as experiências que a gente teve junto e tudo que eu aprendi com o Andrew sobre dor e ganho, a gente vai falar hoje nesse vídeo, citando obviamente o rei, David Goggins, Nunca é Hora de Parar. O cara mais casca grossa do mundo aí. E também aprendizado sobre criar algo pra vida. Juntar as duas mentalidades e bater um papo muito foda com vocês hoje. Bora! Antes de eu entrar nas principais regras do livro e tudo que o Andrew aprendeu, obviamente, com o David Goggins, eu queria apresentar um pouquinho eles para vocês, criadores, e para ele falar um pouquinho da história dele e essas experiências, eu digo, macabras ou assustadoras que ele já teve. Porque cada pessoa que ele conta essas histórias, em 2024 principalmente, eu tava junto ali, acompanhando ele, todo mundo se arrepia, cara. Todo mundo fica assim, como tu não escreveu um livro ainda? E foram todas essas coisas que eu acompanhei do lado dele, que me fizeram enxergar a dor, enxergar o medo de uma forma completamente diferente. Então aí, queria que o Andrew se apresentasse para vocês, meus criadores. Então, meu nome é Andrew, tenho 21 anos. Conheci o Henrique agora em 2023 ali, por conta desse cara aqui, David Goggins. Tava ali no meu TikTok, naquele tempo só jogava bola, era casado. Aí tava no TikTok e assisti um vídeo dele com um áudio muito bom do David Goggins, falando em inglês ali. E eu, assim, me motivei demais naquilo. Fui entrar, desde aí eu vi quantas coisas esse cara fez aqui, quantos medos ele encarou, quantas coisas ruins que ele sofria desde a infância. Aí comecei a estudar um pouco sobre ele e comecei a levar isso para a corrida, levar isso para minha vida, levar isso para os meus estudos. E conforme a gente foi se falando, foi indo um na casa do outro, treinando junto, fazendo corridas junto. Eu comecei a passar isso para ele e ele também começou a passar um pouco do digital, um pouco dessa mentalidade no digital, de criar mais, né? De criar as coisas para mim e eu na corrida. Então assim, daí a gente começou a fazer as provas junto e até hoje estamos aí junto. Agora a gente tá simplesmente num dos melhores condomínios aí de Santa Catarina. Olha essa visão aí, cara. Vai um pouco pro lado aí. Isso tudo aconteceu muito rápido na nossa vida, meus criadores, porque a gente começou a se expor a certas coisas que a gente sentia medo. Conhecer um ambiente diferente, falar com novas pessoas, criar um negócio que a gente temia e, obviamente, um puxando o outro. Então todos esses ensinamentos sobre mentalidade que eu aprendi esse ano, bora falar sobre isso agora. A primeira regra que a gente aplica na nossa vida e que o Andrew traz para nós com o aprendizado do Goggins é a regra dos 40%. Fala um pouquinho sobre o que é a regra dos 40%. Bom, a regra dos 40% consiste em tu tentar ultrapassar essa barreira dos 40%. Então, assim, a maioria das pessoas vai até os 40% na questão de só se esforça 40%. Por quê? Porque é a partir dos 40% de esforço que a tua cabeça começa a auto-sabotar. É igual um medidor de velocidade de um carro. Tu tá num carro e a velocidade máxima de um carro é
250. Mas se tu chega nos 250, o carro quer ir mais, ele quer ir mais. Só que o limitador desse carro, ele te impede. E qual é o limitador nosso? É o cérebro. Então quando a gente tá correndo, vamos supor, eu e o Henrique estamos correndo uma prova de 20 km. Chega nos 18, 17, o que a mente pensa? Cara, já tá com dor, tu já tá sofrendo. Tenta parar um pouco, diminui, porque o nosso cérebro não quer sofrer, ele quer o conforto. Então a gente se torna resiliente, se torna mais fácil e fala pra mente, não, eu vou continuar, eu vou pra esse lado direito, porque o lado esquerdo a maioria das pessoas vai, que é o local que tu desiste, é o local que então tô sentindo dor, vou parar. Então assim, vai mais dos 40%. Eu tenho que ir a mais dos 40% para conseguir algo grande que tu quer, diferente daquelas pessoas que vão pro lado esquerdo. Então os 40% é quando tu chega ali naquela dor. Eu usei o exemplo da corrida porque eu e o Henrique corremos juntos, treinamos juntos. Sentiu dor, tua cabeça já pensa, vamos desistir, vai em cima. Vai além desses 40%, porque tu tem ainda 60% de esforço, 60% de dar para dar de ti mesmo. E isso vocês podem aplicar na questão dos estudos de vocês? Estudo, o Goggins estudava bastante, horas de noite lendo livro, ele lia a mesma página 5, 6 vezes para tentar aprender. É um momento ali onde tu vai realmente vir pensamentos que tu não aguenta mais. Exatamente. E é nesse momento aí que veio o pensamento que tu não aguenta mais, é que você chegou no teu 40% de potencial, seja mentalmente como fisicamente. E ultrapassar sempre essa barreira dos 40% é o que começa a te tornar mais resiliente, o que começa a te tornar mais forte para a vida. A segunda ideia é que não existe linha de chegada. Esse foi um dos aprendizados mais fodas que eu aprendi, não só com o Goggins, mas com o Andrew. Quando a gente chegava no final de uma meia maratona ou de uma prova. Até nos próprios treinos, tinha treino de 5km, eu e o Henrique treinando ali, nós terminávamos 5km, ele falava, deu, irmão. Eu falava, não, amanhã tem mais, não tem essa linha de chegada. No mesmo dia ainda, tu me puxava pra correr mais, né? Depois dessa linha de chegada, a gente ainda corria 2km, 3km, porque não tem linha de chegada, não existe essa de linha de chegada, parece que é o fim. A gente pensa dessa forma, é o fim, não tem fim, não existe tá sempre se preparando pro amanhã. Sempre, exato. Enquanto as pessoas dizem, terminei aqui a minha maratona. Cara, tu olha pra essas pessoas e tu dá um pouquinho mais ali no final, dá um pouquinho mais. Um gás. Porque é realmente você fazer o que você não quer fazer. Então tu terminou uma prova, agora eu vou relaxar. Faz mais, sei lá, 400 metros. Terminou as 5 páginas que tu se propõe pra ler diariamente, vai lá e lê mais uma página. Então é sempre você colocar um pouquinho a mais do que você já faz diariamente. É aquela coisa, tem até na própria questão da neurociência, que pessoas obesas, geralmente quando elas começam a treinar ou fazer dieta, existe uma área no cérebro delas chamada o córtex cingulado médio anterior. E essa área do cérebro aumenta de tamanho quando essas pessoas fazem coisas que elas não querem fazer. E isso te torna muito mais racional. Então é simples o fato de você não pensar que tem linha de chegada e sempre implementar coisas difíceis na sua rotina. Calejar tua mente, igual um boxeador que caleja os punhos, caleja a mão, calejar tua mente. Isso vai fazer assim, li 5 páginas, por que hoje eu não vou ler 6 e amanhã eu vou ler 7 e vou ler 8? Calejar a mente. Exato. Tu tem que comandar a mente não tem que te comandar. Não é quando tu acha que, li 5 tá bom. Não, vai pra próxima. Tenta ser uma pessoa diferente, sabe? Se destaca fazendo coisas difíceis, coisas que você não quer fazer. A terceira ideia é uma das que eu mais gosto, que é sobre o pote de biscoitos. Explica aí pros criadores o que é o pote de biscoito. O conceito do pote de biscoito vem do primeiro livro, que é esse aqui. Nada pode me ferir. No livro ele fala que quando ele era criança, a mãe dele tinha um pote de biscoito e toda vez que ele queria se sentir bem, ele ia lá no pote de biscoito, abria o pote de biscoito, comia um biscoito para se sentir feliz. E na vida pessoal dele, quando ele cresceu, quando ele começou a fazer essas corridas, quando ele começou a se preparar para os exercícios, tanto na marinha, ele pegou esse pote de biscoito mental. O que é o pote de biscoito mental? É todas as coisas ruins que ele passou na vida e que ele superou. Então, desde a vida com os pais dele, com o pai dele que batia na mãe dele, batia no irmão dele, sofria bullying, era obeso, se sentia incapaz. Quando ele tinha 136 quilos, ele passou todas essas barreiras, conseguiu suportar elas e isso tem sido... Cada historinha dessas se torna um biscoito. Então tu vai jogando pro pote. Pra quê? Pra quando tu passar por alguma situação ruim, tu pegar, abrir esse pote e lembrar. Cara, mas quando eu tinha 136 quilos, eu emagreci em 3 meses 35 quilos. Então ele vai lembrar disso e ele vai se motivar. Perfeito. E tu pode fazer isso na prática mesmo, que eu hoje ensino através da escrita. Então você pode, escrever todas as situações ruins que você já passou e superou isso. E hoje, através dessas situações difíceis, você pode ensinar as pessoas a superar
a essas situações. Isso, corri os 42 quilômetros. Minha primeira maratona, eu corri os 42 quilômetros. Quando eu fui correr os 54, cara, tava muito, muito difícil. Depois dos 45 quilômetros, depois dos 46, eu nunca tinha corrido. O que eu lembrei? Cara, mas eu fiz uma maratona lá atrás, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é sentir essa dor. Perfeito. Então eu vou terminar esses 54, não importa o que aconteça. Então essa ideia de você começar a empilhar todos esses seus momentos difíceis que você superou, sempre vai se tornar meio que uma casca na sua vida, um aprendizado, te tornar mais forte. E eu, como sou o cara que fala do crie ou será criado, essa vai ser uma forma de você começar a ensinar as pessoas. Passou por uma depressão, você consegue hoje ensinar as pessoas a ter uma vida mais feliz? Passou por algum momento difícil num relacionamento? Você consegue ensinar as pessoas a ter um melhor relacionamento na vida, ao superar um melhor término. Todas as pessoas que passaram por situações difíceis são essas pessoas que realmente criam autoridade para falar sobre esse assunto. Porque elas já passaram por isso, Exato. Elas têm a experiência própria delas. Então, às vezes, se tu não tem, cara, um certificado, se você não tem diploma, e se expor a essas experiências, que você já tem uma certa autoridade para falar sobre isso. E essas dificuldades que o Andrew superou em 2024 e se tornou alguém mais resiliente, ele vai falar um pouquinho sobre essas conquistas aí. Cara, teve várias, assim, ó. Eu posso dizer hoje que o meu pote de biscoito tá cheio. Tá cheio de biscoito. Por quê? Já corri 42 km numa pista de 400 metros. Já corri para 2 cidades, voltei, fui trabalhar de CLT. O Henrique tá de provas. E aquele dia foi louco, não vou nem detalhar aqui. 42 em Porto Alegre. Correu de pé descalço também, Pé 12 descalço, quilômetros. no chão ali, no asfalto quente. Então, assim, é várias coisas que eu já fiz. Que hoje, se tu me falar, André, mas tu consegue correr 80 km? Cara, eu não sei. Mas se eu lá abrir meu pote de biscoito, eu vou te falar com certeza e corro ainda muito mais. A quarta ideia é conquiste a mente de outras pessoas. Capture a alma delas. Uma das percepções do Goggins enquanto ele crescia era ele enxergar que as pessoas são completamente inseguras. E as pessoas, com as suas inseguranças, elas projetavam isso para as outras pessoas. Ou seja, eu não consegui correr 10 quilômetros, então eu começo a falar para as pessoas que elas não vão conseguir correr 10 quilômetros. Ou eu não consigo ganhar dinheiro, então eu falo para as pessoas que aquilo não é bom para elas. Você pode perceber esse padrão de insegurança às vezes, ou de traumas passados, dos seus pais, ou às vezes dos seus amigos, porque tudo isso que você tem de insegurança, de medo hoje, é uma bagagem, cara. São coisas que se acumulam na sua vida porque os seus pais te falaram, porque os seus amigos te falaram. Eu posso pegar um exemplo da maratona que eu fiz, né? Que assim, eu tinha começado a correr, conheci o Henrique, comecei a correr, corri ali 10 km, na semana fechava 50 km só, semanais. Aí me vem essa ideia na cabeça de correr 42 km. E eu tava com 3, 4 meses de treino. Aí a gente foi ver com os professores, foi ver com o pessoal, e eu falando, cara, eu quero correr 42 km, eu tenho 3 meses de treino, o que eu posso fazer? Eles falaram, cara, esquece, tu não vai conseguir, é pouco tempo de treino. E foi aí que me deu mais vontade de fazer, e não só pra provar pra aquelas pessoas, mas pra provar pra mim mesmo. E eu fui lá, fiz os 42 e provei pra eles. Então o que quer dizer? Capturei a alma deles, porque eles não conseguiam, eles falaram que era difícil, e eu fui lá e provei, e eu mostrei pra eles que eu consegui correr os 42 km. Exato. Você capturar a alma das pessoas, cara, é simplesmente fazer coisas que as pessoas nunca esperaram que você poderia fazer. Você alcançar o seu máximo potencial. Por exemplo, o André estava trabalhando de CLT, e eu também era um cara que já tinha passado por uma fase meio difícil, assim, de drogas, estava procrastinando, como vocês sabem aí, eu tive uma fase muito difícil. E você se tornar a melhor versão, às vezes você sumir por um tempo do mundo e você voltar mais forte, cara, é literalmente calar a boca dessas pessoas sem ir lá e falar algo pra elas. É você demonstrar a sua melhor versão de si sem falar nada ou xingar elas. Isso é inacreditável. Hoje as pessoas me falam, eu fico, beleza, porque pra mim já é normal. Mas tu pensa um cara que trabalha 8 horas por dia, chegar em casa num sábado, trabalhar de manhã, aí tipo domingo, que é o único dia de folga, eu fui pra 2 cidades, e daí na madrugada de domingo pra segunda, no caso, segunda-feira, cheguei em casa, eu tomei meu banho, 6h30, cheguei, tomei meu banho, fui lá e bati o ponto, cara. Isso é algo assim, é surreal, se for pegar e falar pras pessoas, as pessoas não acreditam. Tanto que, ainda bem que eu gravei, porque eu e o Henrique falando pras pessoas na rua, Ninguém acredita, Ninguém acredita. E uma das coisas que o Goggins também fazia quando ele terminava uma prova é que quando ele ia ser entrevistado pelos entrevistadores,
os entrevistadores perguntavam pra ele como é que foi o calor e ele falava, não senti calor. Então é simplesmente, cara, você deixar o próprio entrevistador, você deixar as pessoas que te acompanham, seus amigos ali, com a cara de otário. Igual os instrutores, quando ele tava fazendo os treinamentos dos Navy SEAL. É. O instrutor, tipo, olhando para ele assim, ele dentro da água, carregando os botes. Dando risada. E ele dando risada e gritando assim, ó, os instrutores, tipo, tu não vai conseguir, não sei o que. Então, tu imagina, tu tá controlando uma pessoa ali que tá embaixo de ti, dentro da água gelada. A pessoa é pra tá sofrendo, a maioria sofria, tava chorando, querendo desistir. O Goggins estava lá, who's gonna carry the boats? We want to see it. Good, 22. Who's gonna carry the boats and the logs? Então, assim, ó, o cara roubava a alma de todo mundo, cara. Isso é muito É bizarro. você transformar uma situação ali também difícil em algo... Por mais que tá difícil ali no momento, tu transforma isso em algo bom, assim, Isso, algo que tu aquela quer tirar o frase proveito, que né? tu já deve ter visto, sorria para a dor. Smile to the pain. Smile to the pain. A quinta ideia, meus criadores, é que você tem que ganhar o seu lugar todos os dias. Essa ideia é que a nossa mente, ela sempre vai nos sabotar pra gente fazer aquilo que é importante amanhã. E a grande verdade é que não existe um momento perfeito pra gente começar aqui. Não existe, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo. Isso é puramente ilusão. O que tem que ser feito é hoje, cara. Às vezes se tu tá... As pessoas, hoje eu tô com dor de cabeça, não vou treinar. Ou eu preciso primeiro terminar esse trabalho aqui, vou terminar esse semestre da faculdade pra depois começar a treinar. Isso é puramente ilusão. O Goggins fala que, independente das circunstâncias, tu deve iniciar o projeto hoje. Eu sempre falo que é uma das frases que eu mais uso na minha comunidade Create. Se você não tá na comunidade, clica no link aqui embaixo. Eu falo que o tempo e o dinheiro são apenas ferramentas para aprimorar aquilo que está sendo feito hoje. Se há um ano atrás, por exemplo, o Andrew estava estudando com um notebook não tão bom ou não tinha tanto tempo para estudar, o tempo vai dar, obviamente daqui a um ano vai dar um notebook melhor, talvez um MacBook, e vai dar mais tempo para ele estudar, talvez numa vista melhor, mais bonita. E se ele tiver mais dinheiro hoje, ele vai ter mais oportunidades para investir mais em conhecimento. Então todas as coisas que você está fazendo hoje, por mais que sejam poucas, elas vão ser aprimoradas lá na frente, por mais que seja pouco, cara. Cara, 9 meses atrás, eu tava com depressão, tinha terminado meu relacionamento de 5 anos, me demitiram do meu serviço, a única fonte de renda que eu tinha, porque naquela época eu não gravava muito. E assim, cara, tava numa casa que eu não me sentia bem, pagava aluguel, morava junto com uma pessoa ali que eu não me dava muito bem. Cara, eu ficava mal, eu me sentia muito mal. Mas o que eu pensei? Se eu continuar ficando mal, se eu continuar nessa frustração, dando desculpa disso, daquilo, porque foi demitido, porque terminei, porque essa pessoa tá errada, eu ia ficar lá até hoje. Olha o lugar que eu tô hoje. Olha as pessoas que eu ando junto. Olha as pessoas que me motivam. Goggins, Deus. Então assim, tu tem que fazer hoje as coisas. Não importa o quão mal eu tava lá. Eu levantava e estudava. Eu tava no caderno. Hoje eu tenho um notebook, graças a Deus. Mas, cara, tudo copiado, tudo escrito, tudo feito ali na mão, pensando sozinho. Ia num lugar que tinha internet, porque lá em casa não tinha muita internet. Então, assim, é tu criar alguma coisa mesmo. Essa coisa de criar, eu aprendi na comunidade, cara. De criar mais, de tu ser uma pessoa mais criativa, entende? O pouco que você sabe pode ser muito para quem não sabe nada. E o pouco todos os dias se torna excelência. Caralho, mandou muito bem nessa, Foi hein? fora. E sobre essa questão de você ganhar o seu lugar todos os dias, é que, cara, tu sempre chegou num nível, tu tem que estar pensando no próximo já. No próximo nível. Tem um último vídeo que eu postei que você tem que ser o cara mais burro da mesa. Se você tá andando com pessoas agora inferiores do que você, na questão intelectual, fisicamente, tá no lugar errado. Você não vai evoluir, cara. É simplesmente, eu tenho que estar andando com pessoas mais inteligentes. Às vezes, se não tem pessoas pessoalmente com você, siga pessoas melhores que você na internet. Participe de comunidades de pessoas que falam coisas diferentes. E não é se rebaixar aos outros. É tu saber que aquelas pessoas vão te levar para um nível mais alto. É uma humildade, né, cara? Uma humildade em saber que você não sabe quase nada. Quando você tá aí naquele ambiente, o ambiente te força muito rápido a crescer. Exatamente. Agora que a gente finalizou essas regras, vou falar através das ideias do Goggins e as ideias do Andrew, através das nossas experiências também, para você lidar melhor com a dor e o medo. Primeira coisa, existe uma estrutura da neurociência chamada FEAR, bem? É baseado no F é feel, o E é o examine, A é o articulate e o R é o reflect. O F vai se resumir primeiro em você perceber o medo e aceitar ele. Como que você percebeu o medo e aceitou ele enquanto você estava correndo de uma cidade para outra, sem ninguém ali junto, sem Wi-Fi, sem música, sem nada, e simplesmente você e Deus ali, cara? Quando eu percebi o medo, quando eu comecei minha
afastar das luzes da cidade e eu fui entrando, me aproximando na BR, porque, tu vai viajar, tu tá de carro, né? Mas tenta apagar a luz do carro pra te ver, tenta apagar os faróis. Não tem luz nenhuma. E ali foi me dando aquele medo. E eu percebi, cara, vai ser desafiador. Eu vou sentir medo aqui. Daí eu comecei a sentir medo, e como eu já tinha começado a correr, eu não ia dar as costas e voltar pra casa. Então eu percebi o medo nessa hora, quando as luzes acabaram se desligando, quando eu não ouvia mais as pessoas conversando, tomando mate ali no quintal de casa, não ouvia mais os cachorros. O que a maioria das pessoas fazem? Geralmente elas vão perceber esse medo e vão fugir. Vão fugir. É a mesma coisa. O Andrew tava saindo da cidade, então ele resolveu continuar. Às vezes você vai perceber o medo pra falar em público, vai sentir teu coração batendo, vai sentir quando você faz um story pro Instagram, se sentir nervoso. E não vai mais postar. E vai, talvez, se esquivar disso, vai fugir disso. Exatamente onde a gente já começa a entender melhor esse medo. Esse medo. O ponto 2 é você mapear o medo e saber de onde ele vem. Geralmente as pessoas, elas ficam com medo, às vezes, de falar em público, porque lá na infância elas sofreram bullying. Ou a pessoa, ela tem medo de correr, porque lá na infância ela talvez era magrela, ou enfim, falavam que ela não tinha um físico legal para ela correr. Você tem que sempre estudar de onde vem esse seu medo. Então, na questão do Andrew, como que você mapeou esse medo aí na questão da corrida? Eu mapeei esse medo por conta do escuro, por conta ali de tu tá sozinho no meio do escuro, correndo só tu, porque eu fui sem fone, cara. Eu levei um canivetezinho assim do Henrique emprestado, e tua cabeça começa a pensar coisas que podem acontecer no escuro. Hoje eu fico pensando, e se fosse de dia eu ia sentir tanto medo assim? Prende muito assim, ouvir só teus passos, ouvir os bichos na cidade ali, e a tua mente começa a inventar um monte de coisa por conta desse escuro, por conta desses barulhos. Assim. E às vezes esse medo, por exemplo, de correr no escuro ou, enfim, sair de casa, fazer algo difícil, vem de você ter passado por uma situação constrangedora lá atrás. Exatamente. Pô, tudo bem? Oi? Não, tô gravando pode... um vídeo pro YouTube. É gravação. Obrigado. Valeu, brigadão, hein. E o Andrew, ele descobrir de onde vem esse medo, por exemplo, ele tinha medo na infância de escuro, tinha medo de algum bicho, tinha medo de fazer algo ali fora do comum. Esse medo, quando ele era criança, foi transmitido hoje na corrida dele. Vamos supor, tu é criancinha, tu acorda de madrugada e quer ir no banheiro. Tu vai no banheiro, daí tu liga a luz do quarto, vai correndo pro banheiro, já liga a luz do banheiro. É por conta do medo do escuro. Exato, então essas coisas, hoje ele já entende isso e ele sabe que esse medo existe por causa de coisas que aconteceram lá atrás. O terceiro ponto, depois de você perceber o medo e aceitar ele, e depois mapear e saber de onde vem, o terceiro é comunicar-se e chamar ajuda. Nesse caso, como é que você se comunicou? Que estratégias você usou para se comunicar ou chamar ajuda se necessário? Cara, a primeira coisa que eu fiz para chamar ajuda foi rezar o Pai Nosso. Vocês sabem quantas vezes eu rezei o Pai Nosso nessa ida? 18 vezes o Pai Nosso. Cara, porque assim, é muito assustador. De verdade, assustador. É muito medo. Cara, rezava o Pai Nosso, pedia para Deus para nada acontecer, para nenhum carro vir parar. Então essa foi a minha ajuda. Antes disso, eu chamei o Henrique, comuniquei o Henrique, passei o contato dos meus familiares para ele. Irmão, se caso eu não chegar a tal hora, avisa eles. Então assim, antes de fazer essas coisas, eu sempre faço uma oração pedindo proteção para Deus me ajudar e sempre comunico as pessoas perto de mim, seja o Henrique, mãe, seja meus irmãos. E esse foi a minha ajuda que eu tive. Nessa questão de você se comunicar, meu criador, enquanto você estiver ali sob pressão, você pode, cara, às vezes se não tiver ninguém ao seu redor, fala sozinho. Ou se você tem uma crença em Deus, fala com Deus. Ajudou demais. O chamar ajuda, se comunica com o seu amigo, transmite isso, fala tudo pra pessoa, se você estiver sozinho, fala sozinho. E o quarto ponto e último é você escrever e discutir para aprender sobre esse medo. Nesse caso aí, final, o Andrew, quando ele correu 54, 56, todas as experiências foda dele, ele escreveu isso através de posts, ele escreveu isso para depois futuramente escrever um livro, e ele também hoje ele olha para essa situação como um dos maiores aprendizados da vida dele, por mais que ele passou muito medo. Então hoje ele ensina várias pessoas, como vocês também, estão aqui para absorver, porque ele passou por esses medos. E ainda, obviamente, tem muito medo ainda pra gente encarar. Exatamente. 54 quilômetros no escuro já foi superado. Já fiz, entendeu? Exato, Qual já que é a morreu. próxima? A gente não tem que ficar, o Andrew não tem que ficar mais só falando disso aí. Nunca é hora de parar, tem? Exato, não vai ficar só falando sobre os 54 quilômetros. Qual que vai ser a próxima corrida? Qual o próximo desafio? Daí essa coisa, cara, daí agora eu fiz todas as gravações,
postei lá no meu Instagram, e daí eu comecei a postar diariamente, postar todo dia, porque vi que o pessoal gostava muito, porque é algo que prende muito as pessoas de fazer. Dá aquele certo medo, aquele certo, será que eu faço isso, aquilo? E não pra tu pegar e correr 56 quilômetros, mas pra você sedentário que tá aí em casa e quer correr, cara, corre 2 quilômetros, corre 5 quilômetros, tenta pegar como uma inspiração, porque é algo bom, entendeu? Então, meus criadores, esses foram os aprendizados que eu tive com o Andrew, sendo amigo dele aí por 1 ano. Obviamente, a gente tá evoluindo tudo junto isso é ainda. só em 1 ano, né, irmão? Tudo em 1 ano, tem muita coisa ainda pra gente viver. Agora nós dois estamos morando em Santa Catarina e a gente vai se ver mais vezes, vamos correr mais provas junto, vamos participar de mais, enfim, viagens junto. Tem muita coisa ainda pra criar, né? Tem muita coisa pra botar no pó de biscoito também. Tem muita coisa pra botar no pó de Tem biscoito. muita coisa pra vir. Meus criadores, tudo que você tem de experiência, tudo que você tem de interesse, suas paixões, você deve começar a colocar isso para o mundo, né? Colocar em prática. E esse é um dos assuntos que eu vou explicar para vocês no caminho do criador. A lista de espera vai estar aqui embaixo, tudo bem? Eu vou abrir as vagas no dia 11/3. O Andrew já entrou também no caminho do criador, já faz parte. Foi um dos passos iniciais também para ele melhorar o conteúdo dele, começar a criar mais. E é isso, meus criadores. Minha newsletter aqui embaixo, Create, comunidade também. Para tu acompanhar também o Andrew Goggins nas redes sociais, passa aí as tuas redes sociais pro criador. Bom, meu Instagram é andrew.09, lá eu posto diariamente minha rotina de treino, minha alimentação, lá eu explico um pouco sobre o jejum. Tu quer saber um pouco mais aprofundado sobre essas 56 km corrida de pé no chão? Tá tudo lá nos meus destaques. Segue lá embaixo pra acompanhar, pra se motivar, pra inspirar várias pessoas também. Stay hard e crie mais. Stay hard e crie mais. Isso aí. Foda, irmão.